Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estive vendo alguns vídeos aqui falando sobre a vida de Arthur Berletti, né? Essa pessoa que foi abduzida, né, por seres que ele não conhece, e foi levado para um planeta chamado Acarte. O Arthur Berletti era uma pessoa que morava em Sarandi e tinha pouco conhecimento, tinha pouco estudo. Era uma pessoa meia bronca, mas era uma pessoa com um conhecimento empírico, assim, né? Ele sabia falar alemão, que era a primeira língua que ele aprendeu por causa de ser descendente de alemão e tudo mais. E falava também um pouco de espanhol, um pouco de italiano e um pouco de francês, quase nada. E falava português também, porque morava aqui no Brasil. E ele encontrou no dia 13 de março, abriu maio, dia 13 a 14 de maio de 1958. Ele estava voltando para casa e trabalhava como tratorista, né? Motorista de trator lá na cidade de Sarandi. E ele estava sendo levado, ou melhor, estava indo para casa, quando ele viu no mato, uma fazenda, um sítiozinho, no caminho, uma luz no meio do mato. E ele foi nessa luz para ver o que estava acontecendo. E ele acabou sendo pego por essa luz, que tinha uns humanoides, uns humanos, humanos até maiores que ele, né? Eram muito grandes, mas humanoides por conta de ser, né? Esse formato onde que as pessoas conseguem entender um pouco, mas são muito iguais a nós. E ele foi levado para a cidade de esse planeta, chamado Acarte. E chegando lá, ele não conseguia se comunicar, porque ele não sabia também que tinha sido levado. Quando ele se tocou, ele já estava lá nesse planeta, que ele acordou numa sala, que ele desacordou, né? Na hora que ele estava sendo levado, ele desacordou e acordou numa sala branca, com paredes arredondadas, né? Que tudo saía da parede, assim, umas coisas meio touch, como é hoje, né? Como é o touch. Isso foi em 1958, você imagina como é que a tecnologia não estava totalmente diferente, né? E ele então saiu, a hora que levantou, algumas pessoas passaram por a porta abriu nessa sala branca, né, arredondada como um ovo, né? E da porta saíram duas pessoas que falaram com ele estava meio fraco ainda e tal, mas ele não conseguia entender, mas as pessoas foram solícitas a ele e levaram ele embora de dentro. E na hora que ele saiu no meio de um planeta, né? Ele olhou, ele viu que era aquela mesma máquina que ele tinha visto lá atrás, quando ele estava quando ele viu no meio do mato essa máquina, né? Ele chegou e a mesma máquina, ele saiu de dentro dela. Então, quer dizer, ele foi realmente levado por esses humanoides, que eram brancos, claros, de olhos claros também, e por acaso eram de olhos claros. E a hora que ele chegou lá, ele não conseguia se comunicar porque as pessoas não sabiam falar a língua dele, e ele, por sua vez, também não, né? E aí, uma hora, ele foi trocando as línguas, tentou um pouco espanhol, e não entenderam, e as pessoas conversando, fazendo uma reunião, e ele, então, tentou falar outra língua, até que a hora que falou algumas coisas em alemão, uma das pessoas falou, Deutsch. Ele falou, Deutsch, exato. E aí, pô, aí foi lá buscar uma outra pessoa que chama de nome Akork, o nome da pessoa que ficou lá e acabou, sabia falar alemão, e aí ele conseguiu falar alemão com um cara que começou então a comunicação. E ele começou a ver muitas coisas que estavam acontecendo naquele planeta, como é que ele funcionava, como é que era o meio de economia. E o mais interessante era que nesses relatos dele, ele conta uma coisa que muitas coisas que ele conta de 1958 foram comprovadas logo em seguida, e depois, agora para frente, bem para frente, a gente tem tido mais esse conhecimento de algumas das tecnologias que ele falava, que ele via nas ruas, prédios iluminados, porque eram de diferentes cores. Então, a hora que você movimentava, ele mudava de cor, tipo um prédio furta-cor, né? O que a gente vê hoje num CD, num DVD.
E tudo lá funcionava por meio de energia solar. Até mesmo as naves espaciais, os discos voadores, o disco que ele veio, inclusive tem um desenho muito bem detalhado de como é o disco que ele fez. Apesar de não ter muita conhecimento em desenho, ele se esforçou bem para conseguir ter um pouco, para conseguir mostrar um pouco de tudo isso que ele tinha vivido lá, tanto as máquinas quanto os prédios, enfim, os meios de comunicação, porque o meio de comunicação o que ele encontrou lá foi exatamente o que a gente tem hoje aqui com os nossos smartphones, né? Inclusive eu estou gravando aqui com o smartphone. Então ele conseguia ver as coisas, as pessoas conseguiam se comunicar através de uma pequena tela que tiravam do bolso. E esse Acorc, que era a pessoa que estava ajudando ele, acompanhando ele em tudo, era casado, né? E a mulher ligava para ele e ele ia tentar. Chegou numa dessas casas que ele estava conversando. Logo que ele conheceu o Arthur Berletti, ele tinha uma televisão muito fininha na parede, que hoje a gente tem LED, enfim, não tinha antigamente, em 1958, isso não existia, era uma tecnologia inimaginável. E aí ele falou que as pessoas se comunicavam a partir daquela televisão. Então eu chegava com esse aparelhinho que ele carregava no bolso, que era muito pequenininho, ele já virava para a televisão, e a televisão, que hoje a gente sabe que é uma TV de LED, né? Ela se comunicava. Então ele conseguia ver a mulher lá e a mulher via ele aqui junto com todo mundo que estava aqui atrás. Enfim, era a nossa tecnologia que a gente tem hoje aqui naquela época, né? E ele ficou muito assustado com tudo que ele viu lá. Inclusive, uma das coisas que ele fez foi tomar banho, e deram uma roupa muito leve para ele, que ele sentia... O planeta era muito leve, era como se ele fosse mais leve do que... O peso dele era mais leve do que o peso dele aqui no planeta Terra. E uma das coisas que chamou muita atenção dele, além dessas roupas que tinham cheiro de flor de laranjeira, também o perfume, né? O perfume parecia flor de laranjeira. Ele também percebeu um sapato muito levinho que encaixava o pé dentro. E era muito levinho, que todo mundo usava igual. Aí a gente vê o Croc hoje, já faz logo uma analogia ao Croc. Eu, pelo menos, foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi o Croc. Porque eu já tinha lido, quando veio a ideia do Croc, eu já tinha lido a história do Arthur Berletti lá na cidade de Sarandi. E uma das coisas que são muito importantes ressaltar, né? Além da economia, de tudo que acontecia lá, que tudo era de graça, ninguém pagava por nada, mas em compensação, todas as pessoas tinham que trabalhar fazendo alguma coisa para a melhoria das outras pessoas. Isso é um ponto muito importante, muito interessante. Ninguém pagava pela comida, porque automaticamente todas as pessoas tinham as suas divisões e todos comiam igual. Então, automaticamente, lá era governado por uma pessoa, esse planeta, como se fosse um rei, mas ele não era um rei, como se fosse um presidente, mas também não é um presidente, como se fosse um primeiro-ministro, mas também não é o primeiro-ministro, porque ele é uma pessoa que não tinha preparação e ele vinha do povo, do montante. Então era escolhido entre esse montante, escolher uma pessoa para ficar sendo o governante daquele planeta, daquele país, enfim, é o planeta inteiro. E esse não tinha preparação, não era uma pessoa que tinha estudos, enfim, de repente o estudo já era intrínseco, né, do conhecimento deles. E ele era uma pessoa que ele podia ter mais uma pessoa para ajudar ele nas coisas nos trabalhos, nas coisas pessoas, porque de repente tinha muita tarefa, era muito atarefado, acabava ficando muito atarefado, tinha que ter alguém para fazer as coisas para ele. Mas no geral, as pessoas cada um fazia suas próprias coisas dentro das suas próprias casas. Além das umas máquinas voadoras, como uns drones fechados, assim, todos os prédios tinham uma entrada e uma plataforma na frente, onde que essas naves poderiam pousar. E era uma coisa muito comum as pessoas terem. Mas também existiam aquelas pessoas que não queriam trabalhar e não queriam fazer parte de nada. E essas pessoas poderiam comer, sim, mas não
abundantemente como eram todos os outros. Ele teria sempre alguém para poder servir a ele algum tipo de comida, mas ele ficava sempre isolado de todo mundo. Ele não poderia participar das coisas que todo mundo participava. Que isso conta uma história de uma pessoa que ele chegou a ver lá também. Quando a corte foi com ele para a praia, levou ele para a praia e encontrou com essa pessoa encostada, e ele falou que era uma dessas pessoas que não queriam contribuir para a melhoria do país, do planeta, ou para a melhoria das pessoas. Então que ele não era punido com morte, mas ele era punido sendo... ele tinha um quarto com cama e comida, mas ele não tinha direito às naves, ele não tinha direito enfim, utilizar tudo que todo mundo utilizava. As roupas, as comidas, as viagens, por certo, o convívio de famílias. Eu não sei bem como é que... É um pouco obscura essa história que aconteceu lá. Mas, entre outras coisas, existia uma coisa que era aonde ele foi levado a um lugar que eram as fábricas, eram as fábricas desses discos voadores. E esses discos voadores eram feitos de aço solar, porque até as placas do disco, que eram dois pratos virados um de cabeça para baixo, um de ponta, né, para o outro assim, eles eram feitos de aço solar e todos eles eram movidos por energia solar. Então não tinha combustão e quase não faziam barulho. Eram quase silenciosos, completamente silenciosos. E o Arthur Berlet descobriu que ele tinha sido levado para lá por uma coincidência, que a pessoa que pegou ele no meio do mato lá, pegou ele porque achava que ele era um lavrador. E ele não sabia nada de lavradio, né, da vida do lavradio. Mas porque ele era motorista de trator, então ele era tratorista, ele entendia de como, de repente, mexer a terra e tal, mas trabalhar as plantas e as comidas ele não sabia. E foi um dos erros muito grandes que essas pessoas que levaram ele estavam passando sabão nele lá quando eles chegaram com o Arthur Berlet lá, porque, pô, como é que vai trazer um cara que nem sabia quem era, nem por qual motivo, porque isso é proibido na lei deles lá, de abduzir, né, outros seres de outros planetas para levar para lá, até mesmo porque se fosse pessoa que tivesse conhecimento de tecnologia, por exemplo, igual no caso do Arthur Berlet, ele não tinha conhecimento, ele era uma pessoa chucra, ele não tinha, enfim, grandes educação, né? Então ele sabia um pouco enfim, de mecânica, um pouco de ser tratorista mesmo, né? Da coisa mecânica do meio do mato ali, de repente sabia arar uma terra, mas era uma coisa mais não trabalhar nas plantas, isso ele não sabia. E aí, que segundo a corte foi uma das coisas boas que aconteceu com ele para ele poder voltar para o planeta Terra. Porque se ele tivesse conhecimento tecnológico de qualquer natureza e tivesse sido abduzido, ele não poderia mais voltar do planeta. Porque automaticamente quando ele viesse para o planeta Terra, ele ia espalhar uma tecnologia que na época não estava muito de acordo com o que a gente vivia, que hoje a gente tem conhecimento, sabe-se lá se foi até nessa época aí que trouxeram a tecnologia e botaram aqui, mas não, foi antes, tá? Foi antes, foi isso em 1932, 33 mais ou menos. Na verdade em 29 já foi, 1929 quando teve o crash da bolsa já foi uma coisa que estava muito desenvolvida, não a internet, mas a internet só foi a ser criada em 34, 35, se eu não me engano, 1935, 34, 35, pelos alemães, que não foi pelos americanos, não. Os americanos falam que a internet é nossa, mentira. Nem internet, nem computador, quem fez foram os alemães. Então, e toda essa tecnologia começou de lá, então quer dizer, não tem muito a ver com... Então, quando ele passou por esse planeta aí, ele não, automaticamente, se ele tivesse conhecimento de tecnologia naquela época, ele não poderia voltar para o planeta Terra, porque, afinal de contas, ele ia entregar muita coisa tecnológica e isso poderia causar um dano gigantesco, né? Então, uma das coisas que aconteceu com ele na hora que ele estava sendo trazido de volta é de ser
acordado na nave, porque ele tinha que dormir na nave, porque o corpo dele, o corpo humano, não aguentaria as pressões que passam desde este planeta deles até o nosso planeta, que são 33 horas de viagem nas nossas horas do planeta Terra aqui, né? São equivalentes a 33 horas, e tem algumas camadas que passam no meio, nessa trajetória, que o corpo dele não aguentaria se estivesse acordado. Ou de repente porque ia passar ou ouvir muita coisa, enfim, a gente não faz muita ideia. Mas até mesmo a Quark que veio com ele, o Quark também tinha que dormir, porque ele não poderia passar por essa mesma situação, porque ele não tinha preparação para passar por essa trajetória. Então, de repente, era uma coisa mais complexa realmente. E a hora que ele chegou aqui, antes de entrar no planeta Terra, que foi uma coisa muito rápida, ele encontrou, ou acordaram ele para ele poder ver o planeta Terra de fora. Então ele falou que o planeta Terra era azul. Isso em 1958. E aí só foi falado de novo que o planeta era azul em 1961, foi quando Neil Armstrong, não, Yuri Gagarin subiu com foguete, e a hora que ele chegou por lá de fora, né, do planeta, ele conseguiu ver também que o planeta Terra era azul. Então, quer dizer, o Arthur Berletti, em 1958, já havia falado que o planeta era azul, e as pessoas não acreditaram muito nele, achando que ele estava meio fora da caixinha. Enfim, no final ele estava certo, né? Então, as tecnologias ao qual ele falou naquela época, em 1958, que era inimaginável, como hoje os nossos celulares aqui, como os nossos smartphones e também as nossas smart TVs, né? Que são telas fininhas coladas na parede, que as pessoas podem se comunicar através dela, falando de um para o outro. Então, quer dizer, se você tiver uma câmerazinha numa TV, você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar, que seja uma Smart TV, conseguir ligar, enfim, pelo WhatsApp, e, enfim, todas essas tecnologias que nós temos hoje à nossa disposição, que não tinham na época. E ele soube retratar e falar a respeito a partir do que ele tinha visto lá. E ele não era uma pessoa que tinha muito conhecimento, como já foi falado, mas ele era uma pessoa, enfim, em processo de evolução e com tapa na cara, né? Porque depois disso foi uma coisa muito complicada. E a hora que ele voltou para o planeta Terra, um dos primeiros lugares onde ele parou, a nave deu uma parada num lugar onde que era só gelo, só tinha gelo, montanhas de gelo, tudo era gelado. Por alguns segundos, alguns minutos, eles pararam ali naquele lugar, e depois fechou-se a escotilha e eles pararam em aproximadamente, segundo a colocação dele, foi em menos de 4 minutos, do levantar ao pousar já estava em Sarandi de novo. Então, a hora que ele estava saindo de Sarandi, abriu perto da onde ele já tinha sido capturado, um pouco distante, né, da onde ele tinha sido capturado, mas mais ou menos na mesma região. Então abriram a porta, falaram para ele não olhar para trás e que continuasse andando lentamente e contasse até 10. E depois de ter dado 10 passos, então ele já estaria melhor para poder continuar andando. E sem olhar para trás. E ele assim o fez, ele continuou andando e foi andando. Os 10 passos, quando ele olhou para trás, a nave já não estava mais ali, que ele nem ouviu ela levantando nem nada. Então, quer dizer, a partir dali, e ele veio meio fraco, levou algum tempo para poder chegar até onde que é a casa dele, algumas horas, e chegando lá, então ele contou um pouco rápido o que aconteceu, mas ele não quis mais falar sobre o assunto, e ele se fechou durante muito tempo, alguns dias ele sem falar com ninguém na casa dele, pelo fato de tudo que ele tinha passado, pelo tudo que ele tinha vivido. Então aquilo tudo ainda estava muito fresco na cabeça dele, e estava organizando as ideias para depois poder escrever, que foi o que ele acabou fazendo. Escreveu um livro com 148 páginas, escreveu à mão, um caderno, e depois virou um livro, e com alguns desenhos inclusive, e tem algumas animações que uma pessoa está fazendo na internet do que foi visto, do que ele relatou como visto
nesse planeta Acarte. E uma das coisas que ele conseguiu ver desse planeta foi quando ele perguntou lá para os mundanos de lá a respeito de como, se ele conseguiria ver, como é que ele poderia saber do planeta. Aí o cara foi medir o tempo no relógio, ele falou, mais ou menos é tal hora lá no teu planeta, e lá no teu país, o país de onde você veio e tal, o planeta de onde você veio. Ele falou, mas tem como ver? Ele falou, tem, pegou uma luneta, que era uma luneta, e ele botou, então essa luneta estava focada no Golfo do México. E esses acartianos aí falaram para ele que o nome daquela região ali era Golfo do México. E foi apresentado a ele como Golfo do México, mas até então não era o Golfo do México. Só virou Golfo do México em 1968, 69, se eu não me engano. 10 anos depois, 11 anos depois dessa vivência que o Arthur Berlet teve nesse planeta Acarte. Além disso, tiveram outras coisas. Hoje eu estava vendo os vídeos e eu resolvi falar um pouco a respeito, porque eu já li algumas vezes esse livro por conta de coisas e vivências pessoais, né? Então eu tive a curiosidade de saber como ele tinha entendido tudo aquilo que ele viu lá e como ele poderia transpor por papéis, enfim, o formato com que ele tinha entendido e o que ele tinha visto lá. Então, achei muito interessante, achei muito bacana o formato com que ele falou. E aí escreveu, né? E eu resolvi vir aqui falar um pouquinho, porque outras pessoas tiveram essa mesma iniciativa de falar um pouco sobre Arthur Berlet. Realmente é uma coisa muito boa, que faz uma grande diferença, porque ele, antes mesmo do foguete de naves espaciais estar indo para fora do planeta, ele já falava, já tinha sido levado, conseguiu voltar e conseguiu falar a respeito do que ele tinha visto lá, e ele fez o registro bem antes do foguete subir, né? Então, automaticamente, ele tinha razão e as pessoas não levaram muito em consideração. E, mais uma vez, era um brasileiro, né? E aí, por que eu estou fazendo essa analogia, essa colocação que eu estou fazendo hoje aqui? Porque hoje em dia existe o cara mais rico do mundo, mais rico do mundo, chama-se, pelo menos no momento em que a gente está, é o Elon Musk. É um cara que nasceu pobre, nasceu na África, pobre, em Pretória, e ele foi embora para o Canadá depois de 14, 15 anos, foi para o Canadá, inclusive ficou estudando lá durante um tempo, e depois ele foi para os Estados Unidos tentar fazer a América, inclusive trabalhou como figurante no filme Obrigado por Fumar, abrindo portas, né, de um carro do ator principal e tal. E ele fez o filme como figurante, inclusive ele já participou de outros filmes, outras produções, agora depois de muito rico. E ele... Por que eu estou falando de Elon Musk? Elon Musk porque ele tem as tecnologias das coisas solares, né? Ele está criando usinas no mundo inteiro, usinas solares, inclusive, pelo que se fala escondidamente, falando que a usina que está sendo criada aqui no Brasil, essa monstruosidade de usina do sol, é dele também, é uma parceria dele com o Brasil, com o governo do Brasil. Então está sendo montada uma usina solar monstruosa no Nordeste, onde que a gente tem sol à vontade, né? Que quase não se chove. E ele também o presidente da Tesla. A Tesla é hoje a maior tecnologia em desenvolvimento de motores elétricos no mundo, motores automotivos. Aí, por que essa analogia? Porque a analogia é que o primeiro lugar que teria motores elétricos, carros elétricos, era também no Brasil. Gurgel, que veio com a ideia de montar o carro elétrico aqui no Brasil, mas com a falta de ciência que o Brasil tem,
que é uma vergonha, mas vai fazer o quê? E pela situação de não querer fazer com que as coisas do Brasil prosperem, com essa síndrome de vira-lata, que eu espero que as pessoas mudem daqui para frente, porque o brasileiro está mostrando cada dia que se passa, que ele é mais criativo e mais poderoso nessa questão de melhoramentos para o ser humano. Somos nós somos muito bons nisso, e não há o que se falar e nem como negar. E então, quer dizer, já tivemos 2 vezes uma porta de uma tecnologia, e que se tivéssemos tido investimentos ou tivéssemos tido algum tipo de engajamento político ou engajamento para desenvolvimento do nosso país, a gente teria resolvido um problema muito grande no mundo e teríamos hoje uma condição de exportar mais um produto de qualidade e tecnologia, né? Mas ainda há tempo, ainda existe tempo, o Brasil tem possibilidade de fazer coisas maravilhosas e a gente ainda tem condição real de poder modificar o sistema no mundo inteiro. Eu acredito realmente que o Brasil é um dos países onde que tem a maior possibilidade de desenvolvimento por metro quadrado no mundo. Então, estamos tentando fazer história para o mundo, mas está um pouco complicado. Mas vai chegar lá. Então eu aproveitei para fazer essa gravação aqui, porque eu achei que é muito importante contar essas histórias, né? Pessoas como Arthur Berletti se transformaram, deveriam ter sido colocados como pessoas de avanço tecnológico para o mundo. Mas não foi, mas não tem problema, mas o Brasil pode melhorar ainda assim. Eu tenho minhas condições por gostar desse meio ufológico, meio estrangeiro, não sei te dizer, extraterrestre, por motivos pessoais, de coisas e acontecimentos meus que não vem ao caso, um dia quem sabe eu conto, né? Mas não é o caso disso não. Mas eu acho que se você gostou, curta aí, compartilhe o canal também, assine o canal, vai lá dar uma assinadinha no canal, porque eu vou ter uma história que eu vou contar. Eu não vou contar agora não, porque depois eu vou deixar para depois, porque isso aqui já está grande, já também é quase meia hora já de vídeo. Mas tem algumas outras situações que eu quero falar a respeito de coisas sobrenaturais ou extraordinárias, como são essas que aconteceram aqui. Eu sou neto de uma pessoa, de um artista muito famoso, que ficou muito famoso no Brasil, que é o Edgar Walter. Quem quiser dar um Google aí. Edgar Walter, que foi pintor brasileiro, uma pessoa de um outro patamar, e que também tem histórias muito importantes a respeito disso daí também, e outras ligadas a um formato meio espiritual, meio Chico Xavier. Aliás, até tem história com Chico Xavier, mas não vai ser dessa vez não. Eu vou deixar para contar depois, tá bom? Um abraço para vocês, se puder curta o canal, compartilha e também assine o canal. É de graça, gente, vocês não gastam nada para assinar meu canal, tá bom? E assim vocês me ajudam a fazer frente ao YouTube aí, podendo produzir mais vídeos, falar mais coisas, falar a respeito de mais coisas legais e importantes, que eu acho que isso daí são coisas realmente de importância nacional, não só pessoal, mas também nacional, tá bom? Um abraço para vocês e muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.